Será que havia uma rivalidade entre Paulo Sérgio e Roberto Carlos? Para entendermos melhor esse assunto, vamos ouvir o que Roberto Carlos e Paulo Sérgio falaram a respeito e o que as revistas e os comunicadores da época comentaram. Será que esses dois grandes artistas falaram dessa suposta polêmica em alguma música? Almeida Júnior locutor, Almeida Júnior locutor, o meu contador de histórias número 1. A rivalidade entre os dois filhos do estado do Espírito Santo começou no final dos anos 60, quando Paulo Sérgio começou a conquistar o Brasil com a música Última Canção, composta por Carlos Roberto Nascimento. Diante do sucesso de Paulo Sérgio, o interesse do público em conhecer mais sobre o cantor capixaba aumentou. A imprensa e o público começaram a comparar as vozes e o estilo dos dois, aumentando assim rumores de que Paulo Sérgio imitava Roberto Carlos. Paulo Sérgio era da gravadora Caravelle, uma gravadora pequena quando comparamos com a gravadora de Roberto Carlos, a CBS. A música Última Canção, lançada pela gravadora Caravelle, alavancou a carreira de Paulo Sérgio e o transformou em ídolo nacional em 1968. Fez sucesso a tal ponto que supostamente teria incomodado Roberto Carlos. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você lhe encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Você sabia que a Última Canção, música que mudou completamente a vida de Paulo Sérgio, era o trunfo do então desconhecido cantor fluminense Evaldo Braga? Segundo o jornalista Gonçalo Júnior, autor da biografia de Evaldo, o ídolo negro ia lançar um disco com essa música, mas Paulo Sérgio acabou lançando no seu lugar. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Antes de Paulo Sérgio ser conhecido em todo o Brasil, Roberto Carlos já era conhecido. Na Jovem Guarda, tanto do programa quanto do movimento, ele foi considerado pela mídia o líder. Roberto inspirou muitos artistas, especialmente aqueles com vozes parecidas. Em 1967, Roberto Carlos gravou uma música chamada Sósia. Para quem será que Roberto gravou essa música? Um cara com a minha cara, mora! Tudo começou quando certo dia eu liguei pro broto e o que ela disse me deixou zangado. Quando olhei pro lado eu perdi a fala, descobri um cara que tinha minha cara. Era demais, eu sei não era eu. Uma grande ideia eu tive e então disse para alguém: me traga um violão e uma canção. Eu comecei a mostrar, mas o cara disse: também sei cantar. Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando, e ele envergonhado foi logo se mandando. Roberto Carlos teve influências musicais claras de outros artistas no início de sua carreira. O João Gilberto, por exemplo, Roberto Carlos imitava até o sotaque baiano. É comum, principalmente no início de carreira, que muita gente se espelhe em artistas de sucesso, seja para se inspirar na carreira, no estilo pessoal, ou até mesmo para adotar comportamentos e valores. Com o grande sucesso da Última Canção em 1968, fãs de Roberto Carlos e outras pessoas acusaram Paulo Sérgio de ser um mero imitador, principalmente devido ao timbre de voz muito semelhante à do rei. A acusação de imitação gerou uma rivalidade entre os artistas e foi reforçada quando Roberto Carlos lançou o disco Inimitável. Esse trabalho foi lançado também em 1968, pouco tempo depois do lançamento da Última Canção de Paulo Sérgio. O título do álbum do rei foi interpretado como uma forma de Roberto Carlos afirmar sua individualidade e reforçar que ele era o inimitável no mercado musical. O grande apresentador Chacrinha, que foi uma pessoa importante no início da carreira dos dois, falou sobre essa polêmica em uma entrevista ao produtor, diretor artístico e repórter Antônio Aguilar. Teve um momento que o velho guerreiro chegou a discordar de Roberto Carlos devido a um cachê e acabou promovendo Paulo Sérgio. Eu falei que o Paulo Sérgio era um ídolo que havia derrubado outro ídolo. Eu não falei no princípio que o Paulo Sérgio realmente era um cantor
que não estava imitando, que não imitava o Roberto Carlos. Mas uma tese que eu defendi do princípio até o fim é que o Roberto Carlos e esse Paulo Sérgio, os dois, começaram iguais. Olha, como começaram iguais? O Roberto imitando o João Gilberto e o Paulo Sérgio imitando o Altemar Dutra. Então, mas o Paulo Sérgio, além de imitar o Altemar Dutra, ele desapareceu e voltou imitando o Roberto Carlos, não é verdade? Eu notei qualidades do Paulo Sérgio, mesmo imitando o Roberto Carlos, mesmo imitando o Altemar Dutra. É um belíssimo caráter, uma belíssima pessoa, um belíssimo rapaz. Eu no Rio de Janeiro mostrei e continuarei mostrando que o Roberto iniciou imitando o João Gilberto e que o Paulo Sérgio imitando o Altemar Dutra, logo em seguida imitando também o próprio Roberto Carlos. Não faço isso com fito de desmoralizar ninguém, absolutamente. Eu faço isso apenas como um sentido jornalístico e de mostrar semelhança à maneira os dois se iniciaram em suas vidas artísticas, não é verdade? Antônio Aguilar também conversou com Paulo Sérgio sobre o assunto. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Deus me deu essa voz, me colocou diante do público através do disco. Nesta hora, todos criam uma dúvida sobre a minha carreira artística e assim a coisa vai passando. Tomara a Deus um dia que eu possa realmente provar a todos e convencer que o meu ideal é levar a mensagem de paz, com muito otimismo e amor. As minhas músicas são assim, um pouco carinhosas, todos podem notar. Se o Roberto Carlos teve o direito de subir e ser o fenômeno que realmente é, qual a diferença entre ele como ser humano e eu que também sou filho de Deus? Sei perfeitamente que o próprio Roberto Carlos não está nem se preocupando com os falatórios. Quem é que iria falar de um cachorro morto numa estrada? Ninguém. Tentem me atirar pedras, mas para os que assim agem, tem uma resposta enquanto os cães ladram, a caravana passa e as pedras que estão me atirando vão construindo um altar para orar para eles e quem sabe um dia saberão se estão errados e colocarão a mão à palmatória. E para finalizar, para quem leu ou para quem lê a Bíblia, para quem crê um pouco em Deus, existe uma frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Roberto Carlos sempre deixou muito claro que nunca houve inimizade entre ele e Paulo e que tudo que foi dito na época em jornais e revistas não tinha fundamento. Em uma entrevista sobre um caso semelhante, o rei falou que a imitação é uma demonstração de carinho e que todo artista deve depois procurar seguir o seu próprio caminho. Eu acho que isso é sobretudo uma demonstração de carinho. Isso é um gesto de carinho porque eu acho que a gente só imita quem a gente gosta. Eu tiro isso por mim, que no início de minha carreira comecei muito influenciado por João Gilberto, cantando como João. E naturalmente isso acontecia porque eu era vidrado no João, como sou até hoje. O que eu acho muito importante é que o artista que começa influenciado por outro, ele busca imediatamente o seu estilo, que ele procure se distanciar ao máximo e o mais rápido possível do artista por quem ele está influenciado. Isso eu acho muito importante. E a homenagem eu acho sensacional, maravilhosa. Acho isso tudo muito bom. E sou tudo muito engraçado que alguém me faça uma homenagem com a minha voz. Mas é maravilhoso, eu recebo tudo com muito carinho. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido. Não vá dizer meu nome sem querer. No início dos anos 70, uma reportagem de Flávio Tiné para a revista Cartaz acalmou um pouco os corações dos fãs de Paulo e Roberto Carlos. Nessa reportagem, os dois apareceram juntos e demonstraram afeto um pelo outro. Os dois gigantes da nossa música, Roberto Carlos e Paulo Sérgio, continuaram gravando e cada um seguindo seu caminho. Depois do primeiro disco de Paulo Sérgio, dá para notar que sua voz mudou um pouco e que a semelhança com a voz de Roberto Carlos não era tão grande. Infelizmente, Paulo Sérgio faleceu em 1980, aos 36 anos. Já Roberto alcançou o posto de um dos maiores artistas da história, sendo reconhecido como o artista brasileiro com mais discos vendidos e um dos maiores da América Latina.
Diante do sucesso de Roberto Carlos em todos esses anos, eu fico pensando como teria sido a carreira de Paulo Sérgio se ele não tivesse partido em 1980.